Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ivan Alexander, sou aluno de engenharia do Instituto Federal de São Paulo, campus Suzano. Eu, com mais 4 colegas, Caio Ferreira, Kathleen Shingo, Nicolas e Isabela, estamos apresentando o trabalho de metodologia científica, que no caso é instrumentos de coleta de dados. Bom, primeiramente, explicar como ficou a divisão do trabalho. Eu vou estar apresentando um pouco sobre o que a gente vai estar discutindo no trabalho em si, né? Uma breve introdução sobre o que é instrumentos de coleta de dados, quais são os principais instrumentos de coleta de dados, as características de cada um, vantagem, desvantagem e exemplo de cada aplicação. Bom, primeiramente, o que é instrumento de coleta de dados? Para a gente saber isso, a gente precisa primeiramente saber o que é coleta de dados. A coleta de dados de uma pesquisa é o processo de coleta, né, ou apuração de informações para comprovar uma problemática levantada. Tenho um problema aqui, quero saber como resolver isso. Eu vou lá, pesquiso relatórios, dados, sites, enfim, para tentar resolver esse problema. Isso se chama coleta de dados para resolver esse problema, né? Vai lá, procuro as informações e acho. E instrumento de coleta de dados é justamente a ferramenta que faz parte desse processo de coleta, de tratamento das informações e da divulgação dos resultados. E, bom, para cada tipo de pesquisa é recomendado um tipo de instrumento de coleta diferente. Aqui eu vou estar falando dos principais deles, o que são os registros institucionais, o análise documental, entrevistas, observação direta, questionários e grupos focais. Bom, eu vou estar falando sobre os registros institucionais, né? No caso, a análise documental, onde a principal característica que a gente pode falar sobre os registros institucionais é que a análise dela tanto pode ser quanto quantitativa quanto qualitativa. Por ser por ser um instrumento de pesquisa, ela é tanto útil, tanto na quantitativa quanto na qualitativa. Não tem como decidir, né? Afinal, ela mexe com documentos. Documentos, a gente sempre, qualquer tipo de pesquisa, a gente sempre vai estar utilizando documentos, né? Necessariamente. Ela usa dados, materiais que ainda não foram analisados criticamente, né? Só que a gente ainda pode usar, como por exemplo, documentos de evento, de empresa, de pessoas, do governo, etc. Também vale lembrar que na análise documental, o foco em si são os documentos. Então por isso que nela não é necessário, por isso que através dela não é necessário, por exemplo, fazer entrevista, fazer questionário, como seria na pesquisa qualitativa ou na quantitativa. Um exemplo de dados que a gente pode analisar através da análise documental são, por exemplo, dados do IBGE, da Bolsa de Valores, relatórios variados, vídeos, jornais, etc. Eu vou estar falando uma das vantagens ou desvantagens da análise documental. Bom, uma das vantagens é que ela economiza bastante recurso, ela é barata, então você não perde muito dinheiro e também não perde muito tempo. Ela é rápida por causa do manejo que a gente tem com os documentos. Uma das vantagens também é que ela aumenta o conhecimento, a capacidade de memorizar, a fácil coleta de informações necessárias e permite uma organização melhor das ideias, dos dados, enfim. E qual que é a desvantagem? A desvantagem é que por causa de ser muito, o documento ele não é tão objetivo assim, dependendo do documento que você quer, e essa é a desvantagem. É que pode ter falta de objetividade, de validade dos documentos que a gente está procurando. Então essa acaba sendo uma das desvantagens. Às vezes você quer usar um documento específico para sua pesquisa, mas só apenas um trecho dele vai lá e condiz com a sua pesquisa. E isso não é muito favorável nessa análise documental. Bom, vou estar falando do exemplo de aplicação, usando a análise documental. O exemplo de aplicação que eu posso estar falando agora foi a análise documental feita usando o ENAD.
Primeiramente, o que é o ENAD? O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, né? Uma avaliação do MEC que visa verificar a qualidade dos cursos superiores em diversas instituições de ensino do país. Enfim, sobre análise documental, vou falar bem raso, assim por dizer, para não ficar muito extenso o tempo do trabalho, né? Mas o que eles fizeram? Se não me engano, foram 3 ou 4 professores, né? Que eles fizeram uma análise documental pegando as provas do ENAD, né? De 4 anos, acho que foi a prova de 2004, 2007, 2010 e 2013. Eles pegaram essas provas, fizeram uma análise documental visando analisar os conteúdos da prova. O que de cada questão, né? Qual foi o conteúdo específico de cada parte da prova, né? E nisso eles usaram análise documental, ou seja, eles usaram o site do INEP para fazer a busca de dados e através disso eles conseguiram fazer toda uma análise completa. Eles conseguiram estar chegando, né? Quais foram as áreas que caiu nessa prova, né? Então eles conseguiram achar que 28 questões eram de saúde coletiva, acharam que outra parte das provas era sobre aquilo. Então acaba que esse é um exemplo bom para falar sobre o que é a análise documental. Entrevista. Agora eu vou falar sobre a entrevista, né? Que é o diálogo entre duas pessoas, que no caso é o entrevistado e o entrevistador, onde são feitas perguntas ao entrevistado com o principal objetivo de obter informações de determinado assunto ou problema. A entrevista ela permite tratar com maior profundidade de um tema mais complexo. É um método utilizado para se obter informações qualitativas ou quantitativas. E nele é necessário que o entrevistador, seja habilidoso e saiba conduzir o processo. Em pesquisas qualitativas, não é estabelecido nenhum critério sobre a escolha de participantes, sobre a escolha do entrevistado. O objetivo mesmo é conhecer a opinião e a atitude do entrevistado relacionada a determinado assunto. Em pesquisas quantitativas, os entrevistados eles são selecionados por critérios como sexo, idade, localização geográfica, entre outros. A entrevista ela requer planejamento prévio, ao que se refere sobre o local, a escolha do participante, como a gente viu em pesquisas quantitativas, o entrevistador e até mesmo no momento em que vai ser realizado. Existem 3 tipos de entrevista mais comuns, que são a estruturada, que é quando o entrevistador ele tem que seguir um roteiro com perguntas já elaboradas, que segue uma sequência padronizada, Então, ele não pode alterar essa sequência e nem mudar as perguntas. Já na semi-estruturada, as perguntas elas são pré-definidas e pode ser adaptada conforme a necessidade, tendo como foco determinado assunto. E em entrevistas abertas ou livre, ela é pautada por um objetivo sem necessidade de seguir um roteiro. As perguntas elas são formuladas espontaneamente, então o que requer bastante habilidade do entrevistador. Vantagens. As vantagens da entrevista é que ela pode ser utilizada com toda a população, inclusive os não alfabetizados, e ela garante maior flexibilidade que permite reformulação ou repetição de perguntas para a compreensão do entrevistado. Também tem maior precisão nas informações e permite análise do comportamento do entrevistado. As desvantagens é que pode haver influência do entrevistador na resposta do entrevistado e também tem um maior custo devido ao que consome mais tempo e exige o treinamento do entrevistador. E além de haver possibilidade de resposta falsa de modo consciente ou inconsciente do entrevistado, devido talvez à influência mesmo do entrevistador, ou senão uma pressão que ele sinta durante a entrevista. Exemplos de aplicação. As entrevistas elas podem ser realizadas individualmente ou em grupo, aplicadas de modo virtual ou presencial. As entrevistas virtuais, elas podem ser realizadas através de plataformas como Google Meet, Zoom, WhatsApp, Skype, entre outros. Bom, o nosso próximo instrumento de coleta de dados é a observação direta. E esse método ele se baseia na atuação de observadores treinados
para obter determinados tipos de informações sobre resultados, processos e impactos. Ele requer um sistema de pontuação muito bem preparado e definido, um treinamento adequado dos observadores, uma supervisão durante a aplicação e procedimentos de verificação para determinar a qualidade das medidas que serão realizadas. As observações que são realizadas em fases iniciais de um projeto ou mesmo antes de seu início podem ser de caráter não estruturada, ou seja, podem ser realizadas de maneira informal. A observação direta depende mais da habilidade do pesquisador em captar a informação, julgá-la sem interferências e registrá-las com fidelidade do que da capacidade das pessoas de responderem às perguntas ou se posicionar diante de afirmações. Em geral, esse método ele é aplicado com um pesquisador fora das situações, fatos ou pessoas que está observando. Uma das vantagens desta técnica é que o pesquisador não precisa se preocupar com as limitações das pessoas em responder determinadas questões. Porém, é um procedimento de custo elevado e difícil de ser conduzido de forma confiável, principalmente quando se trata da obtenção de dados sobre comportamentos que envolvam algum tipo de complexidade. Outra questão a ser considerada é o problema da interferência do pesquisador no comportamento de quem está sendo observado. Além disso, requer um intenso treinamento do observador. Dentre os pontos fortes da observação direta é que ela é capaz de captar o comportamento natural das pessoas, o nível de intromissão é relativamente baixo e ela é confiável para observações com baixo nível de interferência. Já os seus pontos fracos são que ela é polarizada pelo observador, ela requer um treinamento mais especializado, há efeitos do observador nas pessoas, é pouco confiável para observações com inferências complexas e não garante o anonimato. Dentre o exemplo de aplicação, podemos descrever a imagem contida no slide, onde é situada na calçada na travessia da Avenida Presidente Vargas com acúmulo de pedestres. Esta figura ela mostra a dificuldade de se realizar uma observação em que o observador deve ficar a uma distância próxima para conseguir observar e anotar dados e, ao mesmo tempo, passar desapercebido das pessoas. Falando sobre os questionários, ou surveys, eles fazem parte de técnica muito utilizada para se obter informações. É uma técnica de custo razoável, que garante o anonimato, usa as mesmas questões para todos e, se aplicada de forma correta, pode sim apresentar confiabilidade. Eles podem ser desenvolvidos para medir atitudes, ações, opiniões, comportamentos e até circunstâncias da vida de quem está respondendo este questionário. Ele pode incluir questões abertas, fechadas, de múltipla escolha, do tipo numérico ou de escolhas de sim ou não. As etapas finais para o desenvolvimento de um questionário são a justificativa, a definição dos objetivos, redação das questões, revisão, definição do formato, o pré-teste e a revisão final. Os pontos fortes de um questionário é que ele garante o anonimato, as questões são objetivas e de fácil compreensão, as questões também são padronizadas, o tempo para respondê-las é indefinido, então as pessoas podem responder com calma, a conversão de arquivos para computador é fácil e o seu custo é razoável. Já os seus pontos fracos ou negativos é que é difícil comprovar se essas respostas são realmente verdadeiras, porque certas pessoas respondem isso com desejo de nivelamento social, que é quando a gente diz que uma pessoa que está respondendo esse questionário mente sobre o seu nível social, querendo dizer que ou tem mais dinheiro ou tem menos, se referindo ao socioeconômico. Ele também é restrito a pessoas aptas à leitura, então quem não é alfabetizado não pode responder. E ele também pode ter itens polarizados, ambíguos ou inadequados, que para certas pessoas podem deixá-las desconfortáveis. Quanto à sua aplicação é simples. Os questionários físicos são aplicados com materiais simples,
como lápis, papel, formulários principalmente impressos e que geralmente são preenchidos à caneta. Eles podem ser feitos individualmente ou em grupos. A forma mais comum hoje em dia de aplicação é pelos questionários virtuais, principalmente pelo Google Forms, que é muito utilizado, porque além de oferecer os gráficos, ele é totalmente gratuito. Hoje em dia, os questionários são usados principalmente de forma socioeconômica, então eles fazem pesquisa sobre a renda pessoal da família ou individual. No ano que estamos, em 2022, começou-se a usar muitos questionários para aplicação eleitoral, para ver quem as pessoas vão votar dependendo do gênero, da cor e da renda. Grupo focal é um grupo de discussão informal, com no máximo 12 participantes, que tem o objetivo de obter informações qualitativas sobre tópicos pré-estabelecidos. Os participantes do grupo são escolhidos com base em características pessoais semelhantes, como escolaridade, classe social e etc. Durante as rodas de conversa, os participantes são encorajados a compartilhar suas experiências acerca dos tópicos, também da sua percepção e o que é vantagem e desvantagem para eles. As principais características do grupo focal são: grupo formado por no máximo 12 participantes, como já havia dito, conversa no máximo em 90 minutos. Existe também um moderador que conduz a conversa para que ela não fuja do contexto, e também a presença de um observador externo, que ele não participa, mas ele observa as reações dos participantes acerca dos tópicos, experiências e tudo mais. Vantagens e desvantagens. As principais vantagens são baixo custo e resposta rápida, flexibilidade na aplicação, são eficientes para obter informações qualitativas a curto prazo, eficiência para esclarecer questões complexas no desenvolvimento de projetos e adequada para medir o grau de satisfação das pessoas envolvidas. As desvantagens exige a presença de um moderador com experiência para poder conduzir as rodas de conversa, não garante total anonimato, depende da seleção criteriosa dos candidatos e as informações obtidas não podem ser generalizadas. Exemplo de aplicação. Grupos focal são úteis para medir o grau de satisfação de projetos ou serviços, observando também quais alterações podem ser feitas. Podem ser usados para a captação de novas ideias, para a formulação de novos produtos que agradem o público-alvo, no caso, o grupo focal. Também, com base no grupo focal, podem ser usadas para a reformulação de marcas ou empresas que não agradem mais tanto o público, o consumidor, como antigamente. Bom, com tudo isso falado, com todos os instrumentos de coleta de dados ditos, explicados, cada vantagem e desvantagens, a gente pode chegar à conclusão de que essa variedade imensa de instrumentos de coleta de dados ajuda a melhorar a eficiência e o foco do pesquisador quando ele vai fazer algum tipo de pesquisa, né? Porque independente de qual seja o tipo de pesquisa que ele quer fazer, sempre vai ter lá um instrumento de coleta de dados que vai servir para esse tipo de pesquisa, que pode servir tanto para esse quanto para outro, e isso mostra a importância desses instrumentos de coleta de dados, mostra o porquê que essa grande variedade ela é boa, né? Porque eu posso usar para um tipo de pesquisa um instrumento, por exemplo, da entrevista, e posso usar essa mesma entrevista para fazer outro tipo de pesquisa, entendeu? Isso mostra a importância dessa variedade de instrumentos de dados. E com isso a gente encerra a apresentação, a gente encerra o trabalho junto com as referências que usamos para fazer essa apresentação, junto com esse trabalho, e essa conclusão que nós chegamos.